Olá, senhores. Saudações a todos. Este é o canal Antônio Vieira e eu sou o professor Vieira. E o propósito deste canal, para quem está vendo pela primeira vez, é apoiar a educação e o aperfeiçoamento profissional de todos aqueles que tiveram a topografia como disciplina de seus cursos profissionalizantes. No vídeo passado, nós iniciamos uma série, que vai prosseguir sobre essas instruções de serviço ferroviário do Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre, do DENIT, e vamos hoje fazer uma introdução nesta parte 1 sobre a ISF 201, que trata de levantamento aerofotogramétrico e perfilamento a laser para projetos básicos de ferrovias. Nós estamos considerando, desde o nosso estudo do traçado, já muitas aulas anteriores, fizemos um exaustivo estudo sobre essa parte, essa importante parte de estudo do traçado, e chegamos a uma etapa em que a faixa do terreno que melhor contém a ferrovia já está selecionada. E agora? Agora nós temos que fazer a planta, o levantamento, o mapeamento dessa faixa em plantas na escala preconizada pelo DENIT, que para o projeto básico, o anteprojeto, ele subentende que sejam plantas na escala 1 para 5 mil, e para fazer essas plantas, nós vamos adotar também o que as normas do DENIT preconizam, o levantamento aerofotogramétrico e perfilamento a laser. Vamos bater um papo nessa parte introdutória para que saibamos a grande vantagem desse perfilamento a laser e desse levantamento aerofotogramétrico em relação à aerofotogrametria convencional e à topografia convencional. Então, nós subentendemos que a faixa do terreno foi selecionada. Então, temos aqui essa faixa delimitada aqui por essa faixa branca, subindo uma encosta de uma zona montanhosa e com uma cobertura vegetal acentuada que, para ser levantada pelos processos clássicos de topografia, é inviável, e também pelo processo clássico de aerofotogrametria, uma vez que essa cobertura vegetal, nessa maior parte desse trajeto da faixa de terreno que contém a estrada, a cobertura vegetal, ela cobre o solo natural. Então, vai distorcer a planta e, consequentemente, o projeto básico da estrada, da ferrovia que será feito, se afastará da realidade. Temos, então, que usar essas novas tecnologias de mapeamento digital com perfilamento a laser para suprir, para sair dessas armadilhas, que a natureza nos prega. O objetivo da Instrução de Serviços Ferroviários 201 está dita aqui, é definir e especificar os serviços de levantamento aerofotogramétrico digital e perfilamento a laser aerotransportado para subsidiar a elaboração dos projetos básicos de engenharia ferroviária realizados na escala 1 para 5 mil. Esse 1 para 5 mil é a escala das plantas
nas quais o engenheiro fará o projeto básico da ferrovia, que depois será alocado no terreno para se poder ter e elaborar o projeto final de engenharia. A aerofotogrametria convencional, ela tem restrições para ser aplicada, né? Diz aqui, a utilização da aerofotogrametria convencional e restituição de imagens apresentam algumas restrições para elaboração do modelo digital do terreno em regiões com cobertura vegetal acentuada ao longo da faixa de terreno selecionada, como nós vimos naquela imagem que mostramos alguns slides anteriores. O que deverá ser feito para aumentar a confiabilidade das plantas elaboradas para fazer o projeto base? Então, dizemos aqui, com o objetivo de aumentar a confiabilidade das plantas elaboradas por restituição das imagens tomadas pela aeronave, o DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre, recomenda a utilização do sistema de perfilamento a laser da faixa selecionada e a topografia convencional, onde a cobertura vegetal tornaria inviável a aerofotogrametria convencional. Ou seja, onde o solo natural não ficar visível nas imagens, deve-se usar essa tecnologia e a topografia convencional. Vemos aqui nessa imagem uma ilustração em que se mostra aqui uma faixa, já imaginando que já tivesse sendo restituída, né? A planta tivesse sido feita dessa faixa selecionada, estão aí assinaladas as curvas de nível e a vegetação cobrindo esse solo natural, e com isso não se vendo as curvas de nível e mascarando então assim o solo natural, em que o projeto básico ficará falseado. Alterará assim os custos e também os seus elementos retirados do projeto básico para se fazer a sua locação lá no terreno, para se poder obter plantas para fazer o projeto executivo. O que é o perfilamento a laser que diz aí a ISF 201? O perfilamento a laser aerotransportado é uma técnica para aquisição de uma nuvem de pontos do terreno com a utilização de sensores embarcados em aeronaves. Então, o que essa técnica faz é coletar ponto a partir dessa aeronave que transporta, né, esse sensor, e a partir dele vai se determinando a distância até o solo para se ter uma nuvem de pontos, uma infinidade de pontos a serem levados em conta na imagem, né? Se ter essa imagem. Então, esses dados obtidos permitem a obtenção de modelos digitais do terreno, MDT, e modelos digitais de superfície, MDS, e curvas de nível. Vemos aqui o avião com o sensor aerotransportado, né? E o feixe de laser emitido desse sensor, ele sai com uma energia, né, tal que ela retorna ao bater, né, ao ter como obstáculo a copa das árvores. Então ela retorna com uma intensidade maior do que aquela intensidade que ele pegaria, no caso, se tivesse uma copa menos elevada ou até o solo natural, né? Quer dizer, quanto mais perto
do avião, do sensor, a reflexão ocorrer, mais energia retorna e essa informação é processada pelo sensor com um valor de uma distância, né, do sensor até esse obstáculo. Temos aqui uma outra arte, né, em que nós temos o avião emitindo aqui a radiação, o feixe de laser, e ele reflete aqui no solo e retorna. Não tem nenhum obstáculo. Essa distância, então, vai ser registrada lá pelo sensor. Isso seria feito ao longo do voo, numa infinidade de pontos. E quando a aeronave sobrevoar assim a vegetação, essa copa das árvores, ela fará retornar essa energia que vai então propiciar que essas distâncias, a copa das árvores seja registrada, e essa com maior energia, e essas árvores assim mais baixas, em termos relativos, terão uma energia menor, em que o sensor poderá ter aquela imagem daquela superfície mapeada e assim por diante. E o solo, esse solo que poderá ser captado entre as árvores sempre há frestas em que o solo poderá ser captado, e com isso, então, pode-se ter uma medida da altura das árvores, tendo essas distâncias medidas desde a copa e desde o chão. Então, as alturas das árvores também são medidas nesse perfilamento a laser. E esses dados, então, eles vão ser usados na obtenção dos modelos digital de superfície e de modelos digital do terreno. Mas o que é, né, o modelo digital de superfície e o modelo digital do terreno? Esse esqueminha aqui ilustra bem. Então, o modelo digital de superfície é todo aquilo que fica acima do solo. Então, o sensor, o perfilamento a laser, sendo refletido, né, esse feixe sendo refletido nas coberturas dos telhados, na cobertura vegetal, ele vai tendo esse perfil externo. E nessa parte aqui, o modelo digital da superfície ele vai se confundir, então, com o modelo digital do terreno. O modelo digital do terreno é esse, parte do solo natural, essa parte que está em verde. Aqui já novamente se separa um modelo digital da superfície, que temos aqui uma cobertura vegetal, e aqui já eles coincidem novamente, e aqui se separam. Então, o modelo digital do terreno, ele só representa o solo natural. Então, tendo esse modelo digital de superfície e, ao longo do perfilamento, tendo-se as distâncias entre esses extremos, esse perfil da superfície, os softwares apropriados, eles filtram essa parte da superfície, esse modelo digital da superfície, e fica só sendo, então, apresentado o modelo digital do terreno, e nesse modelo digital do terreno, então, o software faz curvas de nível, ele traça curvas de nível, e nessas curvas de nível, então, o espaçamento pré-definido, no caso da escala 1 para 5.000, serão espaçamentos de 2 em 2 metros, e teremos assim as plantas para fazer o projeto básico. Para ter uma ideia assim geral das fases de levantamento que o DENIT considera, temos aqui os perfilamentos, os levantamentos aéreos fotogramétricos digitais e os perfilamentos a laser. Para projetos básicos de engenharia, eles devem ser
desenvolvidos em uma única fase. Quer dizer, durante o voo aerofotogramétrico, acompanha-se ali um sensor a laser que faz também esse levantamento, esse perfil a laser, numa fase única. Então, tem-se o imageamento do terreno e tem-se esse perfilamento que produz aquela nuvem de pontos. E as seguintes atividades são realizadas para se fazer esse aerolevantamento. Então, temos a cobertura aerofotogramétrica digital, o perfilamento aéreo a laser, depois uma outra atividade que nós vamos falar isoladamente de cada uma delas, denominada apoio terrestre, a aerotriangulação, vamos ver para que serve, o que é, vamos ver a restituição estereofotogramétrica em forma digital online e numa outro produto, né, da restituição, que é chamada ortofotocarta, obtida por processo analítico. E, finalmente, um produto final cartográfico que acompanha. Bom, a cobertura aerofotogramétrica digital, ela se faz logo que a faixa do terreno está selecionada, selecionando-se essa faixa, é preciso fazer-se um projeto de voo. O projeto de voo, eu esbocei aqui, ele é formado por linhas de voo, a aeronave sobrevoa o terreno acima daquela faixa selecionada, a uma altura tal que, conjugada com a distância focal da objetiva da câmara digital, né, da câmara imagiadora digital, e vai imagiando o terreno e o perfilamento a laser vai sendo feito ao longo dessas faixas. Então o avião vai sobrevoando essa faixa 1, aí ele faz a volta, sobrevoa a faixa 2, faz a volta, sobrevoa a faixa 3, né? E o terreno vai subindo. E nós sabemos o quanto o terreno sobe, o quanto a diretriz varia em cota, porque nós já fizemos esse estudo do traçado. Então nós mantemos a altura de voo num valor constante acima do solo natural, e essas faixas de voo vão sendo realizadas em linha reta, guardando aqui essa distância entre essas faixas, de modo que uma superposição lateral entre elas é respeitada, e ao longo de cada faixa, a superposição longitudinal entre as imagens é respeitado. Normalmente adota-se uma superposição longitudinal de 60% e lateral, quer dizer, entre as fotos das faixas, de 30%, e vai se fazendo assim todas as faixas, fazendo assim desde o início até o final. Essas faixas de voo, então, depois, nós vamos ver, elas são todas, é formado um fotoíndice, né? E nós, então, depois vamos ver como é que se processa. Vai se formar, então, blocos de imagens com nuvens de pontos, e esses blocos vão ser ajustados, vão ser feitos por vai se fazer a aerotriangulação. Essa aerotriangulação é ajustada, né? Todos esses pares, todas essas faixas precisam ter pontos de apoio cujas coordenadas são conhecidas e identificadas no terreno. Nós vamos falar sobre isso, é o apoio terrestre, de modo que faz-se esse ajustamento dessas faixas em bloco, e essas faixas, então, ajustadas por aerotriangulação, os diferentes pares existentes ao longo dessas faixas recebem pontos de apoio fotogramétrico que são, então, usados nas estações fotogramétricas digitais, e as restituições, as plantas, são elaboradas nessas estações
fotogramétricas por processos digitais, né? E depois disso, então, faz-se as plantas e o projeto geométrico básico nessas plantas. Então, isso é o que eu queria falar com vocês nessa parte 1, nessa introdução. Obrigado por assistirem a aula. Façam comentários. Inscrevam-se aqueles que ainda não estão inscritos. Deem like e compartilhem. E até a vista, pessoal!